Boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Lenerson Polonini, junto com a Rosa Freitas, com a Karina Casuccelli. Eu faço parte da Companhia Nova de Teatro, um coletivo baseado na cidade de São Paulo há 19 anos e que, como muitos outros, não é? Aqui no estado de São Paulo, também vem sofrendo com os impactos da crise por conta do coronavírus. Estamos com as nossas atividades presenciais interrompidas, mas continuamos trabalhando nas nossas atividades online, nos nossos ensaios, as nossas reuniões virtuais, assim como inúmeros grupos, não é? E nós, nessa quarentena, resolvemos criar essa série de diálogos que tem o intuito de pensar saídas, estratégias, não é? Para o enfrentamento da crise, convidando diversos pensadores, artistas, gestores, atores, pessoas do campo político, pensadores, tudo isso para, enfim, para que a gente possa trabalhar com a questão do pensamento crítico, não é? E elaborar essas saídas e estratégias. Bom, eu estou aqui aguardando entrar o Sérgio de Sá Leitão, secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Quero ver se ele está por aqui, para que a gente possa dar início a essa conversa, dar início a esse diálogo. Eu não sei se ele está aqui, estou procurando. O Sérgio ainda não entrou, entrou a Amália, entrou o Júlio, entrou o Fábio Fonseca, Cine Fantasy Festival, do nosso querido Eduardo, mas até agora aqui eu não vi o secretário. Então, vamos aguardar para começar essa conversa. Enquanto isso, as pessoas vão chegando, as pessoas vão entrando, né, online, para que a gente possa, daqui a pouco, dar início a essa conversa. Estou tentando aqui falar com o assessor do Sérgio. Ele não entrou ainda, estou online. Então, estamos aqui aguardando. Ah, sim, já visualizei aqui o Sérgio. Que bom que ele entrou. Então eu vou convidá-lo para participar desse bate-papo. Sérgio está aqui. Bom, gente, para quem não conhece, o Sérgio foi secretário municipal de cultura da cidade do Rio de Janeiro, também foi ministro da cultura do governo federal, colaborou também na efetivação de políticas, na gestão do até então ministro Gilberto Gil, e hoje ocupa o cargo de secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Que nome grande, hein? Tudo bem? Tudo bem, Sérgio? Boa noite. Muito bem-vindo. Boa Seja muito noite, bem-vindo. beleza? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigado por ter aceitado. Eu acho que eu estava explicando aqui para as pessoas que o Diálogos ele tem esse intuito, não é? De estabelecer essas conversas, esses diálogos, para que a gente possa pensar saídas, estratégias num momento tão sensível, tão delicado como esse, não é?
em que a gente precisa, nesse momento, juntar todas as forças e pensar esse lugar da reconstrução, pensar esse lugar da criatividade, mas pensar também a questão das políticas públicas, que é muito importante, não é? Especificamente para nós do teatro, que estamos sofrendo a beça, né, com essa paralisação, assim como outros setores da sociedade, inclusive. Então, obrigado, Sérgio. Eu sei que sua agenda é muito apertada. Obrigado por você ter aceitado. É um prazer ter essa conversa aqui contigo. Quando souberam que você estaria aqui conversando, né, vários colegas, grupos da qual eu faço parte, de políticas culturais, fizeram, né, algumas perguntas, trouxeram para mim algumas questões, e com base nessas conversas, eu elaborei aqui uma breve pauta, né, com algumas perguntas, para que a gente possa dar um start aí nesse diálogo. Então, Sérgio, Vamos nessa. Eu queria começar, não é, quer dizer, todos nós estamos imersos nessa questão do coronavírus, muitos podendo fazer o isolamento social, outros não podendo fazer, e, enfim, por milhares de motivos, precisam sair para trabalhar, muitos nas ruas, muitos com cuidados, outros, né, ainda à deriva, e o setor da cultura, ele é um setor que tem sentido aí sensivelmente essa paralisação, não é? Desde o início do isolamento, quais foram as medidas e ações tomadas pela Secretaria? Bom, vamos lá. Acho que é importante, primeiro, dizer que nós estamos falando de um setor que está entre os mais importantes, não só da economia, mas da vida social do país. Um setor que foi imediatamente impactado pela pandemia e pela crise gerada pela pandemia, e esse impacto foi devastador. Mas eu acho que vale a pena começar falando sobre essa relevância, essa importância econômica, social, identitária da cultura. Muitas vezes, quando a gente fala sobre o impacto da crise sobre o setor cultural e criativo, parece que a gente está, enfim, fazendo uma queixa corporativa ou defendendo a nossa seara. E eu sempre digo, não, peraí, gente, olha só, vamos entender o que o setor cultural e criativo representa no país, no Estado, e aí vai ficar claro que o que nós estamos tratando não é uma questão meramente corporativa, nós estamos falando, de fato, de algo que interessa não apenas aos artistas, aos técnicos, aos produtores culturais, mas, enfim, ao conjunto da sociedade. Bom, enfim, nós estamos falando de um setor que gera 2,64% do PIB nacional, gera 4.900.000 postos de trabalho entre formais e informais, portanto, é um dos setores mais relevantes do Brasil em termos de geração de renda, de geração de emprego e de geração de desenvolvimento, né? Então, é fundamental estabelecermos isso para que todos saibam a importância do que nós estamos tratando aqui. No que diz respeito ao Estado de São Paulo especificamente, é um setor que gera 3,9% do PIB do Estado, 1,5 milhão de postos de trabalho. Bom, nós fizemos ali entre a terceira e a quarta semanas de março um estudo de impacto econômico da crise gerada pela pandemia do coronavírus, né? E, claro, ali nós constatamos que todas as atividades presenciais no campo da arte, da cultura, do entretenimento, tudo isso foi suspenso
na segunda semana de março. Portanto, nós já estamos falando de 3 meses de paralisação. As receitas, os patrocínios e os investimentos foram a quase zero de forma muito imediata. Apenas as atividades virtuais permaneceram. E é claro que todos nós valorizamos muito o quanto as lives se multiplicaram, o quanto as apresentações artísticas online se multiplicaram. Isso tem feito muito bem, inclusive do ponto de vista da saúde, né, física e mental da população, mas o fato é que isso não compensou a perda de receita e a perda de postos de trabalho que a paralisia gerou, né? Então, enfim, nós estimamos cerca de 4 meses de paralisia nas atividades presenciais e cerca de 8 meses de recuperação progressiva. E com isso nós chegamos a uma perda estimada de 34,5 bilhões de reais neste setor apenas no estado de São Paulo. Não estou falando do Brasil, estou falando de São Paulo. Isso aí equivale a cerca de 1,7% do PIB do estado. Hoje nós temos cerca de 1 milhão de profissionais e empreendedores do campo cultural e criativo com zero ou pouquíssima renda, né? E, de fato, esse impacto devastador é algo que a gente encontra em poucos setores da economia nesse nível, né? O próprio governador João Dória já falou isso várias vezes. Segundo a Fundação FIPE, 74% da economia de São Paulo permaneceu em funcionamento. Você teve, claro, uma perda de receita, porque o consumo diminuiu, mas as atividades continuaram funcionando. No nosso caso, todas as atividades presenciais foram paralisadas. A mesma Fundação FIPE fez recentemente um estudo de vulnerabilidade econômica, estabeleceu um ranking de vulnerabilidade econômica, considerando todas as atividades econômicas, todas as quinais, né? E entre as 9 que estão ranqueadas como atividades de alta vulnerabilidade, nós temos 3 que pertencem ao campo da cultura e da economia criativa: gestão de propriedade intelectual, atividades artísticas, criativas e de espetáculos e edição integrada em impressão. E temos também uma 4ª que aparece logo depois, que é atividade audiovisual. Enfim, acho importante compartilhar essas informações, esses dados, para que todos tenham os números que representam aquilo que, obviamente, os profissionais todos do setor estão experimentando no seu dia a dia. E acho importante também frisar que isso não aconteceu em todos os setores. Isso aconteceu no turismo, isso aconteceu em certos segmentos do comércio, e isso aconteceu de maneira devastadora no campo da economia criativa, que é um setor altamente relevante. Vamos lá, você perguntou o que é que nós procuramos fazer, né? Então, logo na 3ª semana de março, nós conseguimos viabilizar o lançamento de 2 linhas de crédito para capital de giro, uma no âmbito da Desenvolve São Paulo, com 500 milhões de reais, operações até 10 milhões de reais. Essa linha é muito voltada para empresas médias e grandes, mas também acabou abarcando algumas empresas que a gente poderia considerar como
pequenas. E lançamos uma segunda linha de crédito de capital de giro, operações de R$20 mil, então uma linha de microcrédito no âmbito do Banco do Povo, com R$200 milhões, e aí sim uma linha voltada para microempresas, para pequenas empresas, para microempreendedores e por aí vai. Isso foi possível lançar logo ali no início, ambas as linhas com juros muito menores do que a média do mercado, condições facilitadas de carência, etc. E nós tivemos uma demanda realmente impressionante, que chega a cerca de 30 bilhões de reais. E nós disponibilizamos 500 milhões em uma e 200 milhões em outra. Então, os recursos rapidamente se esgotaram e, desde então, nós temos procurado capitalizar a Desenvolve São Paulo e o Banco do Povo com recursos de outras fontes, porque o governo do Estado não tem mais como alocar recursos. Pedimos 1,5 bilhão ao BNDES, conseguimos 164 milhões até agora, e esses 164 milhões já saíram, né? Vamos lá. Nós também procuramos lançar muito rapidamente algo que já estava em construção, que é a plataforma de streaming e vídeo por demanda Cultura em Casa, que é, na nossa visão, um instrumento de ampliação do acesso da população a conteúdos culturais e, de outro, uma ampliação do nosso trabalho de difusão. Nós já tínhamos na Secretaria uma série de programas de difusão, como Circuito SP, Virada SP, enfim, N outras iniciativas, mas víamos a necessidade de levar isso para o campo virtual como uma forma de ampliar, né, de crescer. Então, aceleramos os trabalhos e, em meados de abril, nós lançamos essa plataforma. E a plataforma ela representa também uma fonte de recursos para artistas e produtores independentes, na medida em que nós temos ali basicamente dois tipos de conteúdo. De um lado, os conteúdos produzidos pelas instituições culturais do Estado, e de outro, conteúdos de artistas e produtores independentes que nós estamos licenciando para poder disponibilizar gratuitamente para a população na plataforma. Isso acaba sendo uma forma de geração de renda. Nós também nos dedicamos a aumentar o rol de atividades virtuais das nossas instituições culturais, para que elas não ficassem paradas. Elas estão fechadas, mas não estão paradas, elas continuam trabalhando, produzindo e realizando as suas atividades online. Por exemplo, conseguimos que muitos núcleos do Projeto Guri passassem a fazer aulas online, mesmo para as fábricas de cultura, e por aí vai. E nos dedicamos também a elaborar a parte de cultura e economia criativa do Plano São Paulo, que é um plano de retomada progressiva, responsável e segura das atividades sociais e econômicas. Então, nós elaboramos 15 cronogramas e protocolos em diálogo com esses setores, levando em consideração os exemplos internacionais, os benchmarks internacionais, e isso agora está dentro do Plano São Paulo, e nós temos lá estabelecidos os cronogramas e os protocolos para os teatros, para os cinemas, para a produção de espetáculos, para a produção audiovisual, enfim, para os eventos, para todas as atividades que formam o nosso campo. Nós também procuramos atuar no sentido de construir a liberação dos drive-ins, porque isso pareceu logo ali uma possibilidade de voltarmos a ter eventos, voltarmos a ter espetáculos de forma segura no curto prazo. Então, nós fizemos toda a regulamentação e todos os protocolos, conseguimos que tanto o Estado quanto a Prefeitura liberassem os drive-ins, e nós vamos começar agora, em junho, a ter drive-ins funcionando, e não apenas drive-ins de cinema.
Nós teremos drive-ins também com teatro, com música, com circo e outras atividades. Nós procuramos fazer também uma atividade relacionada à questão da segurança alimentar, né, porque identificamos a necessidade de resolver problemas ali imediatos, pessoas, técnicos, profissionais da área da cultura, literalmente passando fome por conta da paralisia. Então, construímos com o Fundo Social de São Paulo, em parceria com o SATED, em parceria com as entidades do circo, também a cooperativa de dança, um programa Alimento Solidário na área da cultura, e estamos fazendo a distribuição mensal de cerca de 3.500 cestas básicas para as pessoas que estão em situação de emergência no que diz respeito à segurança alimentar. Finalmente, os nossos programas de fomento, né? Nós liberamos 100 milhões de reais para o PROAC ICMS, isso aconteceu no início desta semana, portanto o PROAC ICMS já está aberto para a captação, sempre esteve para a apresentação de projetos e a análise de projetos, e agora para a captação, e o sistema abriu hoje, né? Quer dizer, ele está, na verdade, liberado desde a semana passada, e o sistema abriu hoje para a captação de recursos. E vamos lançar no início de julho o PROAC Editais, com valor semelhante ao do ano passado, e com muitas linhas voltadas aí à produção de conteúdo ou ao licenciamento de conteúdo para o virtual, para o digital, de maneira que o impedimento da realização de atividades presenciais não será um impedimento para que os proponentes recebam os recursos e usem os recursos. É importante dizer, e aí eu finalizo com isso, que o Estado ele foi também impactado pela crise gerada pelo coronavírus. E, diferentemente da União, os Estados eles não podem imprimir dinheiro, não podem emitir títulos, não podem aumentar o seu grau de endividamento. De um lado, nós tivemos um aumento, isso é óbvio, né, muito grande dos gastos de saúde para fazer o enfrentamento da pandemia, sobretudo porque recursos federais não chegaram para isso, né? E, de outro, houve uma perda de arrecadação tributária, que em abril chegou a 30%, e em maio esse número se repetiu, né? Então, isso fez com que o Estado tivesse menos capacidade de fazer o enfrentamento da crise, estabelecer políticas anticíclicas, menos do que nós gostaríamos. Mas, ainda assim, nesse quadro adverso, estamos conseguindo viabilizar tudo isso que eu falei, incluindo o PROAC, tanto o ICMS quanto o Editais. E, para completar, eu gostaria de falar um pouco também aqui do PL 1075. Nós procuramos atuar no sentido de ajudar a criar as condições para a aprovação desse PL no Congresso Nacional, primeiro na Câmara, depois no Senado. São Paulo, obviamente, tem um peso político grande, nós procuramos colocar esse peso a favor do PL. Procuramos também trabalhar junto aos parlamentares mais diretamente envolvidos e também às entidades que estavam engajadas nesse processo, no sentido de melhorar, de aperfeiçoar o PL 1075, sobretudo na questão da distribuição dos recursos, né? Vocês sabem que a primeira versão era uma versão que, por exemplo, no caso de São Paulo, destinava 1% dos recursos
para São Paulo. E agora, na versão que foi aprovada, tanto na Câmara quanto no Senado, nós temos 80% dos recursos distribuídos de acordo com o critério populacional, e nisso São Paulo fica com 21,5% dos recursos, e 20% de acordo com os critérios do Fundo de Participação de Municípios e o Fundo de Participação dos Estados, onde São Paulo tem 1%. Né? Então, nós ficamos com 1% de 20% e 21,5% de 80%. Então, ficou uma distribuição mais justa, mais proporcional, e nós devemos, então, receber quando o PL for sancionado pelo presidente. Agora estamos trabalhando também nos bastidores para viabilizar essa sanção, embora seja algo bastante complexo, porque estamos falando de um governo que não é muito afeito ao campo da cultura, né? Mas estamos trabalhando para viabilizar a sanção do PL 1075. Quando esses recursos chegarem, nós teremos mais 264 milhões de reais no âmbito do Estado para investir em cultura, e teremos mais 264 milhões no âmbito dos municípios. Enfim, então, essa foi a nossa ação, aí, o conjunto de medidas e atitudes que nós tomamos aí desde o início desta crise, no sentido de mitigar o impacto da crise sobre o setor cultural e criativo de São Paulo. Bom, obrigado por essa explanação. Eu tenho aqui alguns recados. O Dorberto Carvalho, do sindicato, ele pediu para agradecer. Aí me parece que chegaram 500 cestas básicas, que vão ser distribuídas para alguns artistas e técnicos em situação de emergência. Não é? Ele pediu para fazer esse agradecimento público. E, embora, né, Sérgio, secretário, a gente, né, você tem elencado aí uma série de medidas importantes, né, no âmbito do Estado, no combate, etc. A gente tem passaram-se 3 meses, não é? Estamos chegando a quase 3 meses, desde quando se decretou o isolamento social, né? E a impressão que a gente tem é que no âmbito do Estado, pouco se fez no impacto, não é? E aí não é uma crítica, por favor, pessoal ao Sérgio, né? Mas é uma questão ao governo mesmo. E aí eu fiquei pensando, por exemplo, né? A Secretaria Municipal de Cultura, ela lançou vários programas de emergência, por exemplo, as lives, as oficinas, não é? Dando ali uma quantia simbólica, mas que de uma certa forma ela vem para ajudar esses trabalhadores da cultura que estão nessa situação de emergência, não é? E aí, segundo dados do sindicato, né, nós somos mais ou menos 30 mil técnicos e artistas no estado de São Paulo, né? É um número expressivo, né? E aí a minha pergunta, né, já que você tocou também na questão do PROAC Editais, né? E aí você pode discorrer melhor sobre isso. Por que o PROAC Editais, tudo bem, você fala que há uma limitação orçamentária, queda de arrecadação, que diminui, né, a capacidade de investimento do Estado em programas, editais, etc. Mas não seria, por exemplo, justo que se cumprisse esse cronograma, que se lançasse ali o PROAC Editais logo em abril, e para que esses trabalhadores, né, já começassem ali a trabalhar, porque tem um prazo de julgamento, não é? Tem os prazos, todos os procedimentos burocráticos, enfim, agora em junho nós teríamos aí os resultados, não é? Pelo menos nos anos anteriores foi assim. Então minha pergunta é, por que não foi lançado antes e por que não foi pensado um programa nesses moldes que poderiam ajudar esses trabalhadores, não é?
de lives, de oficinas, um chamamento público e etc. E aí a outra questão, pegando a questão do PROAC, é se ele terá o mesmo orçamento do ano passado, que foi em torno de 70 milhões, mais ou menos, Sérgio, foi isso? Não, ano passado, o PROAC editais, nós tivemos Editais. 54,2 milhões. Tá, desculpa. Exatamente. Olha, vamos lá. Assim, em primeiro lugar, considerando o que nós fizemos de lançamento das linhas de crédito e do alcance que isso teve. Nós estamos falando aí de milhares de beneficiados, tanto com o crédito da Desenvolve São Paulo, quanto o microcrédito no âmbito do Banco do Povo. Mas o licenciamento de conteúdos para a plataforma Cultura em Casa. Agora, o lançamento do PROAC ICMS com 100 milhões de reais. E o lançamento que faremos no início de julho do PROAC editais com cerca de 50 milhões de reais. Além disso, nós também pagamos as segundas parcelas do PROAC do ano passado, o que totalizou mais 8 milhões de reais, recursos que já foram desembolsados. Não há termo de comparação com o que foi feito em nenhum outro estado do país. Nenhum outro estado. Seja em termos de investimento com recursos diretos, seja com o fomento indireto via a lei estadual de incentivo. Nada minimamente semelhante aconteceu em nenhum outro estado. Agora, foi necessário esse período porque nós tínhamos que estimar o impacto da crise sobre o Estado, porque não adiantaria nada nós lançarmos o PROAC, editais, sem termos a garantia de que os projetos seriam efetivamente pagos quando chegasse o tempo da contratação. Então, foi uma medida preventiva que o governo tomou logo no início da crise de paralisar os seus gastos e os seus investimentos, no sentido de se prevenir para o que estava já se avizinhando como uma crise muito forte, né? Então, basicamente é isso. Agora, não há termo de comparação. Se você pegar o que foi feito no Rio de Janeiro, o que está sendo feito no Rio de Janeiro, no Distrito Federal, em Pernambuco, Rio Grande do Sul, não houve nenhum estado, por exemplo, que tivesse mantido o valor previsto para a lei de incentivo à cultura. E nós estamos lançando o PROAC ICMS com os 100 milhões que estavam previstos no orçamento. Vamos lançar o PROAC editais com esse valor em torno de 50 milhões e também poderemos ainda complementar isso mais adiante. Além disso, tem todos esses outros mecanismos e meios que eu mencionei aqui, né? Enfim, acho que procuramos atuar à altura do que o contexto exigiu e acho que faremos esses recursos chegarem nas atividades culturais e criativas do Estado, como não aconteceu em nenhum outro lugar no país. Por exemplo, esse recurso oriundo da PL, ele pode ser empregado, por exemplo, na ampliação do PROAC Editais, é isso? Isso. Então, em relação ao PL, eu vi aqui rapidamente que tinha uma pergunta sobre isso, né? O PL 075, ele estabelece basicamente 4 maneiras dos recursos serem aplicados.
Número um é um programa de renda mínima para trabalhadores da cultura, para aqueles trabalhadores que não que atendem aos critérios e não receberam os recursos do programa de renda mínima do governo federal, aqueles R$ 600 vezes 3 meses, né? Então, essa é uma linha. A segunda linha é um programa de subsídio a espaços culturais que tiveram que ser fechados, paralisar as suas atividades. Então, teatros, centros culturais, cursos, escolas e por aí vai, né? Então, a lei permite um eixo que estabelece um eixo que é um subsídio a espaços culturais. A terceira linha é justamente a possibilidade de realização de editais para atividades culturais online. E aí, nesse caso, a nossa previsão é justamente de, assim que recebermos os valores, eles complementarem o PROAC. Portanto, nós estamos estabelecendo nos regulamentos que os valores das linhas do PROAC poderão ser complementados, tanto com recursos orçamentários do Estado, caso mais adiante seja possível liberar mais recursos, quanto com esses recursos que virão do governo federal. E vale a pena frisar aqui, são recursos que estão parados no Fundo Nacional de Cultura, né? Esses recursos existem, né? Esses recursos exatamente. existem. Os recursos eles existem, eles estão parados no Fundo Nacional de Cultura. O que o PL 1075 faz é liberar esses recursos para que estados e municípios possam investir na cultura. Essa foi uma demanda que nós fizemos em março ao governo federal por meio do Fórum dos Secretários Estaduais de Cultura. Eu primeiro fiz um documento com 15 medidas e entre elas estavam essas que compõem basicamente o PL 1075 e depois o Fórum encampou esse documento e fizemos uma reunião com a secretária Regina Duarte e demandamos que o governo federal fizesse isso. O governo federal não fez e aí parlamentares tiveram a iniciativa de pegar isso e transformar no PL 1075. Então, é isso que nós vamos fazer com essa terceira linha e, finalmente, há uma quarta possibilidade, que é a disponibilização de linhas de crédito, também com juros muito baixos e condições facilitadas, e isso nós vamos analisar se é o caso ou não de fazer. Vai ser um trabalho bastante intenso e nós já estamos nos preparando para isso, quer dizer, para a implementação do PL 1075, porque assim, hoje nós temos capacidade na Secretaria de implementação do PROAC, tanto do PROAC ICMS com 100 milhões, quanto do PROAC editais. Ano passado fizemos com 54 milhões e 200, e esse ano deve ser algo em torno de 50 milhões. Mas 264 milhões é algo que realmente exige um esforço de preparação muito grande em termos de sistema, de equipe e tudo mais. Mas nós já estamos nos preparando para isso, para fazer os cadastros, para implementar essas linhas. Eu tenho certeza que vai ser um investimento, enfim, é um investimento como nunca houve, né? Será um investimento como nunca houve. Que vai ajudar nessa retomada das atividades, não é? Se você tem um PROAC e você contempla mais projetos, mais artistas trabalham, mais a gente movimenta o setor criativo, né? E aí você tem essa possibilidade do aquecimento mesmo das atividades, né, culturais, econômicas. E essa questão do subsídio aos espaços culturais, isso é importantíssimo também, para que possa haver a retomada, né? Porque os espaços foram todos fechados e se não houver esse apoio, muitos deles não conseguirão retomar.
ou demorarão muito tempo até terem condições de serem reabertos. Então, com esse subsídio, eu espero que a gente consiga acelerar esse processo de retomada. Tem uma ideia de quantos espaços culturais, quantos teatros, enfim, galpões coletivos A nossa estimativa podem ser beneficiados? A nossa estimativa é de algo entre 15 mil a 20 mil espaços, considerando os critérios do PL 1075 e a realidade do estado de São Paulo. Então, estou falando de todas as regiões do estado. Nós estimamos entre 15 a 20 mil. Ou seja, teatros... São teatros, são cineclubes, pequenos cinemas, escolas de arte... pontos de cultura entrariam? Os pontos de cultura, temos também os grupos, entidades, coletivos de cultura urbana, de cultura tradicional, enfim, tudo isso está abarcado, todo esse universo está abarcado pelo PL, né? Então, realmente, assim, é um número muito expressivo, significativo de espaços. Então, só para deixar registrado, Sérgio, o PROAC Editais ele será lançado no início de julho. Isso, o PROAC Editais no início de julho. E o PROAC ICMS já foi lançado na semana passada e entrou em funcionamento, ou seja, está aberto para captação a partir de hoje. E a CAP, que é a Comissão de Avaliação de Projetos, ela segue aberta, fazendo reuniões semanalmente, sempre às terças-feiras, para avaliação de novos projetos. Então, as pessoas podem dar entrada em novos projetos. Ainda sobre a questão do PROAC, que eu acho que é muito importante, ano passado teve uma questão que causou um certo desconforto entre os coletivos, os fazedores de cultura, especificamente associados à Cooperativa Paulista de Teatro, né? Hoje a cooperativa ela representa cerca de 70% da produção teatral na cidade, né? No estado são mais de 800 coletivos ativos, grupos, né? Meu grupo inclusive faz parte da Cooperativa Paulista de Teatro, e grupos com uma produção focada na pesquisa de linguagem, na experimentação, na formação de público com forte impacto social, não é? Simbólico, histórico e, consequentemente, responsável também por geração de renda, né? No último PROAC nós tivemos a limitação de 25% para a escolha, não é? Quer dizer, algo que nunca havia acontecido antes. Embora o Rudy Fran Pompeu disse que conversou contigo, né? que você talvez esse ano poderia rever isso, não é? Porque isso implica muito na excelência e na qualidade dos projetos. Às vezes um projeto que tem mais condições de receber aquele prêmio, ele fica incapacitado porque existe essa regra que, de uma certa forma, acaba ferindo o cooperativismo, não é? E levando em conta que a cooperativa ela é um guarda-chuva para esses pequenos produtores, para esses artistas que não têm condições de manter uma empresa, não pode pagar um contador, não tem condições de manter uma estrutura de escritório, não é? Os grupos se organizam entre si, se organizam muito bem, inclusive. Então é mais nesse sentido. É possível esse ano, já no edital de julho, voltar a ser o que era antes, essa questão das regras do edital? Olha, essa limitação que foi colocada para cooperativas de um modo geral, limitando ao máximo de 25% de projetos premiados, ou seja, uma mesma cooperativa pode ter um máximo de 25% do total
de projetos premiados em uma linha. Isso não quer dizer que ela não possa ter projetos premiados em outras linhas, né? Mas a cada linha, uma mesma cooperativa não pode ter mais do que 25% do total de projetos. Então, digamos, se são 10 projetos premiados, até 2,5, ou se são 20, então 5 projetos premiados por cooperativa, né? Essa medida ela foi tomada a pedido da Procuradoria-Geral do Estado, né? E por diversas razões, mas entre elas a ideia de que seria oportuno abrir espaço para os produtores independentes, ou mais espaço para os artistas e os produtores independentes, que não são de cooperativas e que, assim, têm uma margem maior de possibilidade para receberem recursos do PROAC. Na interpretação da PGE, a ausência de limite, né, para cooperativas significaria um para as cooperativas. Eu tive a oportunidade de fazer 3 ou 4 reuniões com as cooperativas para, enfim, comunicar e esclarecer as razões dessa medida e acho que, enfim, foi estabelecido o diálogo. As cooperativas, então, fizeram um pleito para que nós pudéssemos reavaliar e nós temos discutido isso com a PGE, né? Nós ainda não chegamos nas versões finais dos regulamentos e eu, pessoalmente, eu defendo que nós possamos aumentar. Eu acho que deve haver, sim, um limite para abrir espaço a outras formas de organização, outras formas de estruturação do setor, que são importantes, né? Mas acho que esse limite de 25%, na minha visão, ficou abaixo do que seria o ideal, sobretudo considerando aí o histórico de premiações. Nós estamos permanentemente buscando melhorar, aperfeiçoar o PROAC, tornar o PROAC mais inclusivo, mais democrático, plural, inclusive qualificar todo o processo de seleção, também desburocratizar, né? Tomamos uma série de medidas nesse sentido e seguiremos nessa linha. Agora, nós temos aí sempre que o nosso limite é o limite legal, é o limite das normas, e nós temos que seguir as orientações da Procuradoria-Geral do Estado. Agora, temos feito essa discussão com eles para que nós possamos aumentar esse limite. Me parece uma medida correta, né? É óbvio que no âmbito do PROAC o que é analisado primordialmente são os projetos, tanto a sua qualidade quanto a sua viabilidade. Os critérios são colocados de maneira muito clara, fizemos isso no ano passado, elencamos em cada linha muito claramente os critérios, o sistema de avaliação, isso foi inclusive feito pela primeira vez, e queremos que o PROAC esteja aberto a todas as formas de participação, sem discriminar as cooperativas, mas também que, enfim, pequenas empresas, microempresas, EIRELIs, MEIs, enfim, todo tipo de organização, né, que há nesse setor, inclusive também não governamentais, possam ter espaço e possam ser premiados de acordo com a qualidade dos seus projetos. Porque eu acho, isso é muito importante, porque
se a cooperativa ela representa, não é, 70, 75% dessa produção feita em São Paulo, isso precisa ser levado em consideração, tendo em vista que nos anos anteriores não era assim. Então, eu acho que teve para os grupos cooperativados, para nós foi um golpe muito duro nesse sentido, não é? Porque às vezes projetos ali que tinham a capacidade de ser selecionados não foram por conta de um impedimento burocrático, jurídico, não é? Então, acho que a minha sugestão é que a gente trabalhe juntos para equalizar isso, para, num certo sentido, Agora, derrubar essa medida. Na verdade, mas olha só, é preciso também que se entenda, porque assim, a preocupação número 1 de todo e qualquer gestor público tem que ser com o bom uso do recurso público. Eu acho que isso acontece em nome do interesse público, tanto do interesse da sociedade. Quando você tem um volume de recursos muito grande sendo movimentado no âmbito de um CNPJ só, ainda que seja uma cooperativa, que é uma forma de organização claro, legal e que é importante, ainda assim, isso representa um grau de risco muito grande para o poder público. Então, o objetivo da PGE com essa medida foi, de um lado, permitir que houvesse um espaço maior para todas as formas de organização, de estruturação, e, de um lado, para diminuir o risco, né? Agora, claro, isso tudo tem que ser permanentemente discutido, aperfeiçoado, trabalhado, e do nosso lado nós temos total abertura para isso, né? Não só em relação a esse assunto, mas em relação a todos os demais. Só um dado importante. Recebemos muitas sugestões e propostas, muitas delas foram sendo incorporadas, enfim. Mas, como eu falei, nós temos esse limite, que é o limite da legalidade e o limite do que nos diz e nos coloca a PGE, né, a Procuradoria-Geral do Estado. Não, mas uma questão importante, Sérgio, é o seguinte: embora a cooperativa ela seja um guarda-chuva desses grupos, embora esse recurso ele venha para a cooperativa, ele não fica unicamente no CNPJ. Contas são abertas para cada projeto. Isso é distribuído, não é? Então, eu acho que essa questão da concentração num CNPJ, quer dizer, é uma questão que a gente realmente precisa discutir, não é? E a gente vai discutir a lei do cooperativismo, a gente vai discutir a produção teatral de São Paulo, as especificidades dessa produção, não é? Da qual a cooperativa ela abarca como sociedade. Mas aí essa é uma questão que talvez depois valesse a pena comissões, a gente conversar com mais profundidade sobre isso, não é? Uma vez que tem essa abertura, né, da sua parte, e eu acho isso muito importante para a gente conseguir construir aí um caminho, né, que seja igualitário, que possa contemplar e que, de uma certa forma, possa atender, na medida do possível, né, essa diversidade que existe na cena teatral do Estado. Mas, enfim, no caso, eu acho que precisa chamar sociedade civil, não é? Para conversar e discutir isso, que eu acho que é muito importante. Agora que a gente está na era das teleconferências, ficou muito mais fácil a gente estabelecer essas redes, né? Aí tem a cooperativa, aí tem, enfim, o SATED, tem várias outros movimentos que podem ajudar nessa... Enfim. Aí eu estava pensando sobre a questão... Eu cheguei na metade aqui das perguntas, são muitas perguntas, e aí eu queria ver com você se... Sempre falta tempo, né?
se é possível a gente continuar mais um pouco. Eu acho que o papo está muito bom, acho que você está trazendo informações esclarecedoras, tendo em vista que isso também vai ficar no IGTV. As pessoas elas vão poder acessar, elas vão poder saber o que está pensando o secretário e quais são as políticas, não é? Isso traz olha uma só, assim, informação. deixa eu te falar um negócio. É inteiramente absurdo que se fale a minar o cooperativismo, como se houvesse uma postura por parte de pessoas que estão apenas interessadas em defender a legalidade e o interesse público, como se houvesse uma perseguição. Vamos parar com essa história de vitimismo. O setor cultural precisa pensar na sociedade, precisa se abrir para o mundo, precisa entender que ele não está sozinho no mundo, que todas as medidas que são feitas para esse setor precisam acontecer no âmbito da legalidade, das regras, das normas. Assim, você vai me dizer que ter 25% dos projetos aprovados numa linha do PROAC, que isso é minar o cooperativismo, quer dizer, o cooperativismo ele não é um fim em si mesmo, o cooperativismo ele é um meio pelo qual alguns profissionais da cultura, ou do qual alguns profissionais da cultura se valem para poder realizar os seus projetos. Não é a única maneira, né? E você dizer que limitar a 25% é minar o cooperativismo, porque o cooperativismo vive disso. Não, Eu queria entender não. essa questão. Não, Né? eu acho que você não entendeu. Não teve nenhuma. Aqui a questão não entrou. Você não. Eu estou falando de uma coisa que eu li aqui nos comentários, né? Assim, Desculpa, eu acho nem. que não há nenhum, assim, não há nenhum interesse ou vontade de perseguir este ou aquele setor. Nós atuamos com absoluta impessoalidade e total transparência. Estamos permanentemente abertos ao diálogo com o setor. Eu mesmo tive a oportunidade de conversar, como eu falei, 3 ou 4 vezes com as cooperativas sobre isso, expliquei todas as razões, me coloquei à disposição de receber as propostas e argumentos das cooperativas e seguimos em processo. Inclusive, externei aqui a minha posição pessoal. Sim. Eu acho que é importante que haja um limite para que o PROAC seja mais inclusivo, seja mais plural e permita que pessoas que não se estruturam, não se organizam pelas cooperativas também possam ter a possibilidade de, enfim, ter os seus projetos contemplados, mas eu acho 25% um limite baixo. Eu acho que não há nenhum problema em ser um pouco mais. Mas, como eu falei, é preciso discutir isso. Não, isso eu entendi. É o que nós temos procurado. Isso eu entendi. É o que nós temos procurado fazer, né? Isso eu entendi que você está disposto a encontrar soluções, não é? Para que, enfim, para que a gente aumente esse limite, para que se contemple o maior número de projetos, não é? Isso para mim está claro, tá? Agora eu entendi que você estava... Só para... Tem uma outra questão que eu acho importante dizer, é o seguinte, a ideia de você ter limites é justamente para você criar oportunidades. Porque, eventualmente, a gente sabe que determinadas empresas ou determinadas entidades têm mais capacidade do que outras de preparar projetos. Mas nós queremos que o fomento público em São Paulo seja aberto a todo mundo, até para que as pessoas possam ganhar massa crítica, ter mais capacidade de apresentação de projetos. Então, é fundamental que a gente tenha uma visão inclusiva, né? Então, daí a ideia de você ter limites também do número de projetos que podem ser apresentados por empresas, né? E aí fica aquela coisa, porque você tem limites para um, não tem limites para outros, mas enfim, então a ideia é essa, quer dizer, que o PROAC seja o mais aberto, o mais inclusivo e o mais plural possível, sem jamais, obviamente, deixar de lado a questão da qualidade dos projetos
e do exame, da avaliação dessa qualidade e da capacidade de Sérgio, realização dos projetos também. nós estamos no final dessa primeira parte, então eu te convido a gente voltar, ficar mais um pouco, fazer essas perguntas e a gente ir para as considerações finais, tudo bem? Beleza, maravilha. Vamos até 9h15, então. Tudo bem. Volta. Pessoal, estamos de volta para essa segunda e última parte aqui do nosso encontro com o Sérgio Sá Leitão. Vamos esperar todo mundo. Pessoal, o Instagram ele tem uma limitação, tá? Que são 60 minutos. Então, chegou em 60, ele corta, sem dó e nem piedade. Então, alguns encontros, alguns diálogos, nós estamos fazendo em duas partes, né? A segunda parte sempre um pouco menor, para que o convidado ele possa fazer justamente as considerações finais, para que ele possa, enfim, concluir algum raciocínio que não deu tempo, por exemplo, de fazer na primeira parte. Lembrando que essa primeira parte ela já está no IGTV, então as pessoas vão poder acessar essa primeira parte no IGTV e enfim, replicar, porque eu acho que é um documento, não é? De utilidade pública. De novo aqui o Sérgio. Muita gente aqui entrando. De volta. Então vamos lá. Obrigado, Sérgio. Vamos lá. Eu acho que você está trazendo informações muito importantes, esclarecedoras, por isso que eu achei que seria importante a gente ter aqui esse momento final. No que se diz respeito à questão da volta das atividades, né? Nós tivemos ali, por exemplo, uma foto que foi replicada do Berliner Ensemble, do Bertolt Brecht, teatro criado pelo Bertolt Brecht, com as cadeiras, não é, separadas, mantendo o distanciamento, atores com máscaras e por aí vai. Existe algum plano? Você falou que existe aí já um plano, não é? Vocês estão um plano, prevê aí 15 etapas, não é isso? Não. Nós fizemos um processo de elaboração de 15 cronogramas e protocolos, considerando as diversas áreas das atividades culturais e criativas, porque as áreas têm as suas especificidades, né? Então não dava para ser apenas um cronograma / protocolo. Desses 15, existem 4 atividades que já estão permitidas, né? São elas todas as atividades de escritório, então essas atividades já podem acontecer desde que os protocolos, as medidas, previstas no protocolo sejam adotadas. Nós também podemos retomar a produção de espetáculos, não a apresentação. A produção de espetáculos pode ser retomada, de novo, desde que as medidas de prevenção e de proteção previstas nos protocolos sejam adotadas. Também as atividades de produção audiovisual e os drive-ins. Então, são esses 4 segmentos que hoje já podem retomar. Nós temos no site do Governo do Estado de São Paulo um protocolo geral que vale para todas as atividades e temos esses 4 protocolos específicos. Isso está publicado no site do Governo de São Paulo na área relacionada à pandemia, né? Além disso, o Plano São Paulo estabeleceu um cronograma para as demais atividades, não apenas as nossas, mas todas as atividades. E esse cronograma ele está dividido em 5 fases, e essas fases, para que você passe de uma para outra,
isso depende do atingimento de uma série de critérios relacionados à questão da saúde, né? Isso também está colocado de maneira bastante clara lá. As atividades culturais e criativas que ainda não estão liberadas, elas, à exceção de eventos públicos, elas foram arroladas para início na fase 2, com uma progressão de restrições. Então, no início, você pode ter até 20% do teatro, até 20% do cinema, e pode funcionar durante 4 horas. Depois, na fase 3, isso pula para 40% e para 6 horas. E por aí vai crescendo. Então, isso é o que o Plano São Paulo prevê no caso Nisso das também, nossas atividades. Desculpa. Nisso também está previsto medidas constantes de higienização dos espaços? Isso, exatamente. Esses protocolos, eles prevêem medidas em 5 campos, né? Você tem a questão do distanciamento, que é básico. Você tem a questão da higiene e da proteção pessoal. Você tem a questão da higienização dos espaços, dos objetos, dos móveis, dos ambientes. Você tem as medidas de comunicação para que todos, tanto funcionários quanto público, saibam as medidas que estão sendo implementadas e de que maneira as pessoas devem se portar. E, finalmente, você tem as medidas de monitoramento, né? Então, você precisa medir a temperatura de todos na entrada. Quem estiver com a temperatura acima de 37,5 graus não pode entrar. Enfim, por aí vai. Então, assim, são 5 eixos. Cada protocolo tem diversas medidas dentro desses 5 eixos. Então, como eu falei, tem o protocolo geral e tem os protocolos específicos para cada uma das atividades, com regras que são específicas, próprias, de acordo com as especificidades daquela área, né? Então, isso já está publicado, assim como os critérios de passagem de fase e também o que acontece em cada fase em termos de lotação dos espaços, em termos de rigidez desses protocolos, em termos de proporção do número de pessoas e por aí vai. Então, como ficaria isso, por exemplo, você está falando isso no âmbito dos espaços públicos do Estado ou espaços privados, não, isso obviamente? Aí, então, vamos lá. Nós primeiro nos dedicamos, esse foi um trabalho aí de 2 meses, e procuramos interagir aí com o maior número possível de pessoas, instituições, empresas, e também levar em consideração os paradigmas internacionais, os estudos todos que nós conseguimos encontrar e por aí vai. Nós elaboramos isso, né? Isso aí é válido para o conjunto das atividades. No que diz respeito aos espaços do Estado e às instituições culturais do Estado, nós agora estamos elaborando, obviamente levando em consideração esses cronogramas e protocolos que valem para todos, nós estamos elaborando os cronogramas e protocolos de retomada das instituições culturais do Estado de São Paulo. E eu espero poder publicar isso também em breve, ou o mais breve possível. Nesse cronograma, nesse estágio que está a pandemia, há uma previsão aí? Então, ainda não é possível, não é possível falar em termos de calendário, porque para que haja a passagem de uma fase para outra, é preciso que a gente atinja alguns critérios em relação ao número de casos, em relação ao número de testes, em relação ao número de óbitos, em relação à taxa de ocupação dos leitos de UTI, enfim, a esses indicadores da pandemia, para que essa retomada seja feita em absoluta e total segurança, né? Para o público, para
enfim, os profissionais, para funcionários, enfim, para todo mundo. Então, não é possível, porque nós não temos controle, obviamente, sobre quando esses critérios serão atingidos. Hoje nós estamos na fase 1 da retomada. Algumas atividades já voltaram, outras só retornarão na fase 2, algumas na fase 3, algumas na fase 4 e há algumas que só voltarão na fase 5. Por exemplo, eventos ao ar livre, isso só está previsto para voltar na fase 5. Né? Mas, por exemplo, teatros e cinemas, auditórios, lugares para shows, onde você tem o público sentado, isso está, a princípio, previsto para a fase 2, com um máximo de ocupação de 20% e um 20%. período máximo de funcionamento de 4 horas. Aí, quando passar para a fase 3, vai saltar para uma ocupação de 40% e 6 horas. Quando passar para a fase 4, aí vai para 60% e 8 horas, enfim, por aí vai. A flexibilização ela é progressiva. Eu sei, por exemplo, quer dizer, que há vários lugares que não há viabilidade, né, de você ter apenas 20% da capacidade. Então, esses espaços voltarão só provavelmente na fase 3, quando você puder ter 40% de ocupação. Enfim, a ideia é fazer isso da forma mais responsável. Quer dizer, continuamos aqui no estado de São Paulo focados em salvar vidas, em proteger as pessoas. Agora, é fundamental que haja essa perspectiva da retomada das atividades, até para que as pessoas, as empresas, os grupos, os coletivos, enfim, todos possam se planejar, se programar. Outra questão também é que a adoção desses parâmetros, desses critérios, desses protocolos, isso também implica uma série de gastos, isso também implica uma série de adaptações, isso também leva tempo, né? Mas é fundamental que o setor possa se planejar e nós temos nos dedicado muito a essa tarefa. O professor Danilo Miranda, ele esteve aqui conosco, nós conversamos sobre, ele tem defendido muito, né, que nessa retomada um investimento pesado, não é, de todas as instituições na recuperação da economia da cultura, os trabalhadores da cultura e não só, né, mas para a atividade econômica cultural como um todo. E ele tem falado muito da necessidade de suporte do Estado e como o Estado ele pode estar presente. Exemplo que alguns países já sinalizaram já que vão fazer e alguns que já estão fazendo, como a Alemanha, a França e por aí vai. Você acha que a gente é capaz de seguir esses modelos? Você acha que teremos mais investimentos para a cultura nessa retomada, por exemplo, aí com a aprovação da PL? Com o PL 1075, nós teremos o maior investimento que já foi feito pelo poder público em atividades culturais e criativas na história do país. Nós estamos falando de 3 bilhões de reais, né? Naturalmente, se o presidente não vetar o projeto. E ainda que ele vete, o Congresso poderá e deverá derrubar o veto. Mas é muito provável que nós tenhamos esse investimento. 3 bilhões de reais é o maior investimento que já foi feito num mesmo ano em atividades culturais no nosso país por parte do governo federal. Nós aqui em São Paulo estamos fazendo um esforço gigantesco, considerando o quanto o Estado e as finanças do Estado foram afetadas pela crise, para manter
o mesmo patamar de investimento. E, de novo, já falei isso, vou repetir, se a gente comparar com outros estados brasileiros, nenhum estado manteve o mesmo patamar de investimento nessa área e em outras áreas, o mesmo patamar de anos anteriores. Mas nós, com o lançamento do PROAC ICMS com o mesmo patamar do ano passado e o lançamento do PROAC Editais, que se você somar o que nós estamos pagando de segundas parcelas, mais o que nós vamos colocar nas linhas, dá mais do que no ano passado, vai dar um total de cerca de 58 milhões de reais, somando as duas coisas. Enfim, nós estamos mais ou menos mantendo o mesmo patamar e nas atuais condições isso de fato é algo importante, tanto é que não está sendo feito em nenhum outro lugar. O fato é que o governo federal tem condições muito maiores do que os estados de realizar políticas anticíclicas, né? E é lamentável que nós não tenhamos um reconhecimento por parte do governo federal da relevância, da importância, tanto econômica quanto social, das atividades culturais e criativas. Mas ainda bem que o Congresso Nacional teve essa sensibilidade. Então, é como eu falei, quer dizer, faremos com os recursos do PL 1075, mais os recursos do PROAC ICMS, mais os recursos do PROAC Editais, o maior investimento que já foi feito em cultura este ano em São Paulo. Também tramita a PL 253, né, na Assembleia Legislativa do Estado. Você apoia também essa PL, Sérgio? Olha, eu acho que tudo que traz recursos para a cultura tem que ser bem visto pelos gestores de cultura. Então, claro, é óbvio que se esse projeto de lei for aprovado, nós vamos nos organizar e vamos nos estruturar para implementá-lo, né? E acho que isso pode ser um complemento ao PL 1075 e aos investimentos que nós estamos fazendo. Agora, tudo depende da Assembleia Legislativa, né? Eu, como representante do Executivo, do Executivo Estadual, claro, eu não estou em posição de falar sobre algo que é da competência e da jurisprudência da jurisdição, desculpe, não jurisprudência, da jurisdição do Legislativo, né? Mas, enfim, claro, se o PL for aprovado, nós nos estruturaremos para fazer com que esses recursos cheguem aos profissionais da cultura e à cultura de São Paulo. Esse formato digital, nas plataformas, online, você acha que é um formato que ele deve permanecer também, as manifestações artísticas sendo transmitidas, isso permanece também pós-pandemia? O que você acha disso, no âmbito do Estado? Eu acho que sim, acho que é algo que é inevitável, é inexorável, na verdade já era, e a pandemia apenas acelerou esse processo. É claro que o desafio que se coloca é o desafio, de um lado, né, da monetização, da rentabilização, quer dizer, como é que você consegue receita com conteúdos disponibilizados online, porque, afinal de contas, todos os artistas, todos os grupos, todas as instituições precisam se manter, né? E o outro desafio é como é que você chega ao seu público, né? Embora pareça que é algo mais fácil, na verdade não é, por conta da fragmentação, por conta da multiplicidade. É só a gente olhar para o que acontece na música, nos serviços de streaming de música, né? Hoje, nesse cenário, embora haja muito mais oportunidade e haja
até um consumo que hoje em dia é até maior de música. Por outro lado, é muito mais difícil para se construir uma carreira e se construir um público com o consumo virtual, digital de música. E, obviamente, isso vale para todas as atividades. Mas acho que é algo que é absolutamente inexorável. Acho que nós veremos que os deslocamentos humanos se reduzirão e que a fruição de tudo acontecerá cada vez mais em casa, ou cada vez mais nos celulares das pessoas, ou seja, naqueles aparelhos que nos acompanham onde quer que nós estejamos, né? Isso já aconteceu com a música, isso já aconteceu com o audiovisual, isso já aconteceu com os games e acho que é inexorável que aconteça com o teatro, com o circo, com a dança, com outras atividades. Agora, é óbvio que nada substitui a experiência presencial direta. Então, eu acho que, por outro lado, quer dizer, digamos, o outro lado desta moeda é que haverá uma valorização crescente, justamente porque se tornará mais raro, haverá uma valorização crescente da experiência presencial no que diz respeito à arte e à cultura. Enfim, acho que são tendências, todos nós temos que nos adaptar às circunstâncias, né? E nós vivemos uma era de transformações muito intensas e muito aceleradas que exigem muita resiliência de todos nós. Agora, é óbvio, a gente sabe disso desde que Walter Benjamin escreveu os seus trabalhos, né? A aura está na experiência presencial que não é reproduzível, né? Então, esta intensidade, este brilho do presencial, isso jamais se perderá. Acho ao contrário, tenderá até a ser mais valorizado daqui por diante, embora o consumo tenda a ser cada vez maior, a fruição tenda a ser cada vez maior pelo virtual, pelo online. No âmbito da PL, o Estado ele dará suporte para os municípios na implementação, ou seja, no uso desses recursos? Como é que será a atuação do Estado nesse sentido? Não, o Estado, olha, 50% dos recursos serão destinados aos estados e 50% dos recursos aos municípios. Isso vai direto. Os estados, exatamente. Então, isso irá direto do Fundo Nacional de Cultura para os fundos estaduais e municipais de cultura. Os municípios que, porventura, não tenham fundos municipais terão que criá-los para que possam receber esses recursos, né? No nosso caso aqui do Estado de São Paulo, nós temos um fundo estadual de cultura, será apenas necessário alterar o decreto de regulamentação desse fundo, fazer algumas pequenas alterações para que possamos receber esses recursos. Nós já estamos com isso pronto. Agora, municípios, muitos municípios, aliás, mais até do que a maioria dos municípios, né? Quer dizer, a maioria dos municípios terá que receber, terá que criar fundos. É claro que há outra modalidade também para que esses municípios recebam. Acontece que receber no fundo a fundo otimiza muito o prazo, o tempo para que os recursos cheguem, sejam recebidos pelos entes públicos. Enfim, então nós vamos receber a nossa parte. Isso deve ser algo em torno de 264 milhões de reais, no que diz respeito ao governo de São Paulo, e nós vamos então ter que implementar, de acordo com a regulamentação do PL, que ainda terá que
ser feita, e já temos um GT trabalhando na regulamentação, e o Estado de São Paulo está presente neste GT. Estamos ajudando a construir essa minuta de regulamentação, mas, enfim, de acordo com a regulamentação, nós então iremos fazer a destinação, né? De acordo com aquelas 4 linhas, aqueles 4 eixos que eu mencionei. E o mesmo vale para os municípios, né? Agora, vai ser importante, nós já começamos um diálogo com a Associação dos Gestores Municipais de Cultura do Estado, para que nós façamos esse investimento de forma complementar, porque não faz sentido a alocação se dar da mesma maneira, né? Então, enfim, isso já está em curso, e nós agora estamos nos preparando, porque é um volume de recursos que jamais nenhum Estado teve para destinar como fomento às atividades culturais e aos profissionais da cultura. Então, isso está exigindo uma preparação muito grande, né? Mas a minha pergunta ela foi nesse sentido, Sérgio, o Estado, não é? A Secretaria de Estado, ela pode orientar os municípios no uso desse recurso, ela pode dar um suporte, Isso. Não, nós já fizemos uma reunião com a Associação dos Gestores, né, dos secretários municipais do Estado. Estamos esperando que a regulamentação fique pronta, faremos uma reunião virtual para a qual nós convidaremos os 645 prefeitos do Estado de São Paulo e prepararemos uma espécie de kit PL 1075 que nós vamos distribuir para os municípios com as orientações gerais, inclusive as medidas todas que eles precisam tomar para que possam receber esses recursos, né? Enfim, então, assim, é realmente uma preparação muito grande, não apenas do nosso lado, mas também da parte dos municípios, para que nós possamos dar a maior celeridade possível, sem abrir mão de todo o rigor, de todo o controle que é necessário, porque, afinal de contas, são recursos públicos. Em que lugar ocupa o ranking dos setores produtivos no país, né? Se movimentamos 170 bilhões de reais. Isso é uma pergunta macro e eu queria saber da sua opinião, tá? Nós movimentamos 170 bilhões de reais, geramos 5 milhões de empregos, representamos 3% aproximadamente do PIB. E por que até hoje não existe um estudo minucioso do impacto econômico do setor na economia brasileira, né? A cultura ela não estaria entre os primeiros lugares da economia que gera mais riquezas no país? As atividades culturais e criativas, elas, enquanto setor, elas estão entre os 10 setores da economia brasileira que mais contribuem para o desenvolvimento do país, para a geração de renda, geração de emprego, etc., né? O que acontece é que uma parte dessas receitas ela é feita, por exemplo, pelo turismo, né? O turismo rentabiliza ativos culturais. Historicamente, a sociedade e o poder público no Brasil tiveram uma dificuldade grande de encarar as atividades culturais e criativas como atividades econômicas geradoras de renda, emprego e desenvolvimento. Isso se traduz aí no fato de que nós tivemos durante muito tempo uma virtual ausência de políticas públicas, apenas preservação de patrimônio, e depois uma dificuldade grande de encarar essa dimensão econômica. Agora, eu acho que isso vem mudando com o passar do tempo. Eu tenho me dedicado muito a esse assunto, essa questão, e acho que isso hoje já é muito mais percebido. E nós temos todos esses dados, todas essas informações. Enfim, então hoje nós temos levantamentos, estudos, pesquisas bastante sérios, como os da FGV, como esse que nós fizemos sobre o impacto da crise do coronavírus no setor cultural e criativo de São Paulo,
fizemos também vários estudos de impacto econômico quando eu estava no Ministério da Cultura, por exemplo, o impacto econômico da Lei Rouanet, e por aí vai. Enfim, tudo isso foi gerando massa crítica, foi gerando paradigmas. O que nós não conseguimos ainda, e esse é um grande desafio, é construir a conta satélite de cultura no IBGE. O IBGE hoje já incorpora o consumo cultural e os dados de cultura nos seus levantamentos, estudos e pesquisas, mas não há um levantamento contínuo e periódico e com uma periodicidade mensal ou bimensal ou por aí vai. Então, e por que isso não acontece? Não acontece porque, infelizmente, o IBGE ele foi, ao longo do tempo, ele foi perdendo a sua capacidade de incorporar novos setores. Ele sofreu um processo de cortes de recursos, de desinvestimento, de ausência de concursos e por aí vai. De maneira que hoje o IBGE, lamentavelmente, não tem condições de criar a conta satélite de cultura. Eu, quando fui ministro, uma das primeiras reuniões que eu fiz foi com o então presidente do IBGE, e eu levei mais uma vez essa proposta. Nós já tínhamos levado essa proposta nos tempos do Gil como ministro, e eu retomei isso, né, levei ao IBGE, e a resposta do IBGE foi essa: nós não temos pessoal, não temos condições de fazer nada além do que nós já fazemos hoje, e nós temos, ao contrário, nós temos progressivamente cortado o que nós fazemos, né? Eu, inclusive, propus a ele, não, olha, e se o Ministério, então, bancar isso? E aí ele me disse, também não resolve, porque eu não tenho gente. Eu precisaria contratar gente, eu não posso, com os recursos do Ministério, contratar funcionários. Eu precisaria fazer concurso, eu não tenho autorização para fazer concurso. Então, esse, na verdade, é o grande desafio que nós temos, porque com a criação da conta satélite de cultura, nós teríamos um levantamento sistemático e periódico, potencialmente mensal, de vários indicadores da cultura. E isso passaria a integrar as chamadas contas nacionais, de maneira que, digamos lá, o ministro da Economia receberia uma vez por mês lá o relatório com todos os dados do nosso setor, como recebe, por exemplo, do setor automotivo, da indústria têxtil, enfim, de outras áreas. A produção industrial, a produção do agronegócio não recebe da cultura. Eu acho que nós já avançamos muito, mas precisamos avançar mais ainda para que haja uma maior percepção, tanto na sociedade quanto nos agentes públicos, da extrema relevância das atividades culturais e criativas para a geração de renda, emprego, inclusão e desenvolvimento no nosso país. Agora, essa questão aí da conta satélite é chave. Agora, considerando o estado do IBGE hoje, isso não acontecerá. Pelo menos eu não consegui, como ministro, o IBGE não tinha condições de fazer, essa foi a posição. Tá, então aqui para finalizar, fazer um resumo aqui do nosso encontro, a gente que pessoas que chegaram na segunda parte, PL da Cultura aprovada e sancionada agora, se for sancionada pelo presidente, não é? 260 milhões para o Estado, isso representaria um investimento não é, bem agressivo no sentido, né, da produção. Parte desse dinheiro, e essa é uma questão, porque meus amigos do interior estão perguntando isso. Por exemplo, as políticas implementadas pela Secretaria de Estado, não é, para ajuda de artistas e técnicos que não entraram na linha do auxílio emergencial, espaços independentes,
editais. Isso vale para todo o Estado, é isso? Isso, todo o Todo o Estado. Estado. Então tá. Então, o grupo teatral que tem uma sede em Ribeirão Preto, ele vai poder concorrer ao edital para receber esse recurso para manutenção do espaço, por exemplo. Exatamente, é isso Exatamente. Mesmo. Tá, tudo bem. É isso mesmo. Isso também representa uma injeção de dinheiro também no PROAC, não é isso? Provavelmente, quer dizer, nós estamos, a parte... Teremos uma ampliação do PROAC. Isso, a parte destinada a projetos culturais, nós pretendemos justamente complementar os recursos do PROAC, portanto, aumentando o PROAC Editais. Tá, então já tem essa cláusula, você disse que é possível, então, aumentar o número de projetos contemplados à medida em que chegam aí os recursos, não é? Muito bem. Sérgio, eu não sei se tem alguém aqui que comentou, senhor secretário, o senhor responderá ao GT da crise, formamos este grupo de trabalho para entender como ficarão os projetos contemplados pelo PROAC 2019. Você gostaria de comentar? Os projetos contemplados pelo PROAC 2019, nós já separamos 8 milhões e 700 mil reais para o pagamento das segundas parcelas. Então, todos os que derem entrada receberão esses recursos. Isso já está disponibilizado, alocado. Nós também estendemos todos os prazos e abrimos para receber consultas em relação àqueles projetos que não puderam realizar plenamente os seus objetos. Então, a ideia é que a gente possa encontrar, junto com o proponente, a maneira de equilibrar isso para que essa segunda parcela possa ser paga. Mas a nossa abertura é total e a base legal está aí, para com o decreto de calamidade. Né? Que foi também um comentário do diretor Rui Cortez aqui, né? Por favor, Lenerson, peça para ele nos posicionar sobre o GT da crise. Então, tá claro aí, vocês já estão trabalhando nesse sentido, né? Deixa eu ver se tem mais algum outro comentário aqui. Acho que não. Bom, Sérgio, considerações finais. Eu tenho uma sugestão, mas se eu puder dar essa sugestão e você... Claro, vai lá. Considerações. Não, minha sugestão é para que talvez haja uma proximidade maior, né? Aí eu estou falando do meu campo, das artes cênicas, para que a gente, através aí dos grupos de trabalho, para que a gente possa dialogar mais, para que a gente possa trazer aí mais estudos, mais sugestões, mais propostas para as políticas públicas no que se diz respeito às artes cênicas no Estado, né, que tem uma tradição fortíssima, significativa. Então, a minha sugestão é essa, através das cooperativas, através da SATED, através das outras organizações, não é, da sociedade civil que estão aí atuante. Então, acho que é importante que haja cada vez mais essa proximidade, principalmente nesse momento agora de crise. Eu acho que a gente vai ter que trabalhar juntos, não é? Para poder encontrar os caminhos e as soluções para o enfrentamento. E eu acho que isso se faz ouvindo os fazedores de cultura, não é? Então essa é a minha sugestão. Eu acho que a gente tem agora essa questão da tecnologia, que a gente pode fazer essas conferências online. Eu acho que as reuniões setoriais, elas são muito importantes na construção das políticas, não é? Reunião com o setor do teatro, da dança, do circo. Eu acho que isso precisa, né, ser pensado de forma mais ampla, né, num estado tão grande, tão complexo e tão diverso como São Paulo. Não é? E essa é a minha sugestão. E aí gostaria que você, enfim, se você quiser comentar, e fizesse aí suas considerações finais. Bom, maravilha. Vamos lá. Acho que todos nós estamos enfrentando uma situação muito difícil, única. Eu procurei abordar no início da minha fala, né,
esse impacto devastador que a pandemia e a crise gerada pela pandemia produziram no setor cultural e criativo. E acho que nós, aos poucos, estamos conseguindo construir as medidas anticíclicas necessárias. É importante pensar, quer dizer, que esse conjunto de medidas, quer dizer, que tudo isso é complementar e tudo isso é necessário, porque cada medida dessas dá conta de um segmento ou de uma especificidade e, com todo esse arsenal de medidas, nós conseguimos dar conta do todo ou do que é possível dar conta a despeito da nossa vontade, do nosso desejo. São Paulo está fazendo e fará com o PROAC editais o maior investimento, mas assim de longe entre todos os estados. Se você comparar com qualquer outro estado, você verá que, considerando as linhas de crédito e microcrédito, considerando a plataforma Cultura em Casa, considerando as cestas básicas, considerando o PROAC ICMS, considerando o PROAC editais, enfim, o conjunto de medidas, quer dizer, nós estamos fazendo o maior investimento em cultura que está sendo feito no Brasil. Né? E isso é algo que me parece relevante, porque nós estamos lidando com condições muito adversas, que, como eu disse, impactam também o Estado. Né? O nosso compromisso no governo do Estado de São Paulo é com o desenvolvimento das atividades culturais e criativas no nosso Estado, porque nós entendemos o quanto elas impulsionam o desenvolvimento do Estado como um todo e o quanto elas beneficiam o conjunto da sociedade. É óbvio que se tivermos e estamos trabalhando concretamente, objetivamente para isso, o PL 1075, teremos então mais recursos e mais meios de fazer a diferença. E se tivermos recursos de outras fontes, outras iniciativas, como eu falei, elas são muito bem-vindas e irão complementar esse esforço. Nós estamos 100% abertos a todas as demandas e, obviamente, procuraremos incorporá-las na medida do possível, na medida em que for orientação também da PGE. Nós temos sempre essa questão jurídica, né, das leis, das normas, que nós precisamos estar atentos e precisamos seguir, mas, enfim, estamos 100% abertos a todas as propostas, todas as ideias e todas as iniciativas. Agora nós vamos entrar, agora em breve, né, na nossa área, vamos entrar nessa fase da retomada, da recuperação progressiva e é fundamental que nós façamos isso de forma segura, seguindo os cronogramas, seguindo os protocolos que estão sendo estabelecidos com todo o cuidado, com todo o rigor e que estão sendo submetidos também, claro, ao crivo, à aprovação da área da saúde. Né? Eu acho que com um esforço geral conseguiremos sair dessa e potencialmente conseguiremos recuperar a força do nosso setor, a força da nossa atividade. Eu acho que a ficha de muita gente caiu agora durante a pandemia, o que está garantindo a saúde mental e até, eu diria, a saúde física das pessoas nesse período de isolamento social, de distanciamento, esse período em que muita gente está em casa, é justamente a arte, a cultura, a criatividade. As pessoas estão consumindo, fruindo música muito mais do que faziam antes, livros, conteúdo audiovisual, tudo que elas podem acessar pela internet, e muita gente está se dando conta da relevância que a arte, a cultura e a criatividade têm para a sua vida
para o seu crescimento individual, e acho que nós, a partir disso, poderemos construir um futuro melhor a partir agora da retomada. Certamente teremos mais pessoas muito mais interessadas em arte, em cultura, em criatividade, e obviamente isso é benéfico para nós. Nós vamos fazer um grande esforço, estamos nos preparando para isso, para implementar não apenas essas medidas que estão ao nosso alcance, que eu mencionei aqui, mas também as medidas do PL 1075, e fazer com que esses recursos cheguem o mais rapidamente possível às atividades, justamente para que possam essas medidas todas contribuir para essa retomada. Esse é o nosso compromisso. São Paulo continuará sendo o estado que mais investe no setor cultural e onde há uma percepção da relevância estratégica desse setor para o desenvolvimento do estado. Muito bem, Sérgio. Obrigado por você ter comparecido aqui ao Diálogos. Né? É um espaço justamente democrático, de troca, de conversas, para a gente pensar juntos aí nessas estratégias para esse enfrentamento. Por último, eu gostaria então de reforçar a importância dessas reuniões setoriais, que você pensasse nisso com carinho, para que a gente, eu acho que isso ajuda na elaboração dessas políticas e também torna, né, a sociedade civil mais participativa. Embora tenha um Conselho Estadual de Cultura, que a gente sabe, né, um conselho com pessoas de notório saber, pessoas ligadas às instituições, mas eu, como fazedor de teatro, gostaria de estar mais ou melhor representado ou participando na construção dessas políticas de forma positiva, não estou dizendo aqui como um enfrentamento ao Estado, não, mas para contribuir na construção dessas políticas. Um dado que você falou, que eu achei muito importante na sua fala, né, o SESC acabou de divulgar aqui uma pesquisa sobre o recorde de público, por exemplo, nas peças que estão sendo transmitidas online. Então, isso é um aspecto muito positivo de que as pessoas elas começam a olhar, por exemplo, teatro, não é? De uma forma muito mais agora... Elas começam a ser ficam mais estimuladas a partir dessas experiências de construídas na precariedade, muitas vezes não é o feito em casa, mas é importante que se assuma isso, não é? E eu acho que o bonito da arte é isso, quando você trabalha também com essa espontaneidade, com essa verdade, e esse recado me parece que está chegando no público. Então, só para reforçar um pouco essa tua fala, essa tua percepção desse cenário. Sérgio, muito obrigado pela sua presença. Valeu, obrigado a você, obrigado pela oportunidade, pelo convite, e vamos em frente, vamos vencer a pandemia e vamos continuar empunhando a bandeira da arte e da cultura. Obrigado, Sérgio. Eu só vou dar um recadinho aqui antes da gente fechar. Então, pessoal, esse vídeo ele vai ficar... A primeira parte já está disponível no IGTV, é um vídeo para que todos assistam, repliquem, enfim, divulguem aí em suas redes. Na quarta-feira, continuando essa semana de debate sobre as políticas públicas, nós vamos conversar com o Eduardo Saron, do Itaú Cultural, na quarta-feira. Na sexta-feira, nós teremos aqui o Dorberto Carvalho, do SATED, Sindicato dos Artistas. E na próxima segunda, nós já temos aqui confirmado o Hugo Pozzolo, secretário municipal de Cultura. Vai vir conversar conosco também. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigado para quem nos assistiu, para quem vai nos assistir depois. Muito obrigado, Sérgio. Valeu, um abraço, boa noite a todos. Boa noite.